Prontos para o mês de dezembro, viajantes? Esse mês movimentadíssimo, esse último mês do calendário gregoriano vem de uma forma, viajantes, com tantos movimentos que, olha, quero preparar vocês. Gente, preparei aqui um planejamento nessa lua em virgem que tá nessa segunda-feira que eu estou gravando essa live para que vocês consigam se planejar para esse último mês de 2023, que, olha, vem aí com muitos movimentos, vem com coisas muito benéficas, vem com coisas tensas, porque a vida é isso, né? Essa volatilidade. A gente vai ter Mercúrio retrógrado, a gente vai ter vários aspectos que eu quero trazer para vocês. Vou esperar as pessoas entrarem, que eu já avisei no grupo do WhatsApp que eu estou online. Oi, gente, como vocês estão? Todo mundo entrando? Gente, quero muito preparar vocês. Essa live era para ter acontecido ontem, mas por conta de vários imprevistos aqui e eu tentando respeitar a minha rotina por aqui, tentando respeitar a minha entrega com muita qualidade, achei melhor fazer hoje. E hoje eu tô tão preparada, tô tão animada para falar desse mês de dezembro, gente, porque sim, a gente vai ter que ter uma certa cautela em alguns movimentos que a gente vai fazer, mas eu acho que é um mês assim, um grande finale mesmo pra gente, sabe, terminar o ano com chave de ouro, apesar de ser o ano, gente, gregoriano, né, no calendário gregoriano, que para nós astrólogos, né, o que segue o calendário solar, a gente só termina o ano lá em março de 2024, né, o nosso ano só termina em março de 2024, que é quando a gente tem a entrada do Sol em Áries, mas obviamente é uma data importante essa virada de ano, esse clima de finalização, e bota clima de finalização nisso. Então vamos lá, vamos entender, deixa eu ver aqui, MR já começou, mas ele esqueceu de avisar, gente, Mercúrio já começou, pelo menos aqui também, viu, Fer? Porque olha que caos de semana, mas tudo bem, vamos lá entender. E eu acho que o Fer, você também tem ascendente em aquário, né? A galerinha de ascendente em aquário com esse virgem na 8, nossa senhora. Gente, vamos lá? Vocês estão entrando aí? Oiê! Todo mundo entrando, bora lá, gente. Pra quem não sabe, pra quem chega aqui no Instagram também, é novo, eu sei que muita gente chegou aqui da semana passada pra cá. Às vezes não sabe que eu também faço esse trabalho lá no YouTube, na verdade, toda semana, desde 2021, gente, há 3 anos, esse Vibes da Semana vai completar 3 anos agora em janeiro de 2024. Então toda semana eu venho com um conteúdo sobre quais são as energias da semana, o que o céu da semana, como que a tradução do que tá lá em cima pode ajudar a gente a se guiar melhor aqui embaixo. Muita gente que ainda não tá aqui por conta da astrologia, na verdade a maioria tá, né? Mas muita gente também me segue por conta das viagens, que hoje eu já trago uma junção de uma coisa com a outra. Mas é importante a gente entender que não é que acontece lá em cima, vai acontecer aqui embaixo. Não é uma relação de causa e efeito. Mas eu trago esse trabalho para que a gente consiga utilizar os movimentos do céu, dos planetas, para que a gente traduza a simbologia deles com base no que a gente tem de reflexo aqui na Terra, tá? Então é muito importante que a gente leve esse estudo muito a sério, eu levo isso muito a sério, então não é porque Mercúrio vai ficar retrógrado que a nossa vida vai bagunçar inteira. Na verdade, isso tá só refletindo, simbolizando aquilo que a gente já precisava revisar aqui nos nossos processos, nesse ponto de vista que a gente tem aqui no hoje, tá? Bora lá, gente? Todo mundo entrando? Deixa eu ler aqui. Tropa do ascendente Vênus em Aquário. Gente, o ascendente em Aquário é a maioria aqui também, viu? Vamos lá, começar a entender, gente. Eu vou focar, eu até escrevi, gente, nessa lua em virgem que a gente começou essa semana, eu trouxe planilhado que eu quero falar pra vocês, porque eu quero ser bem didática, para que todo mundo consiga aplicar isso na vida prática de vocês. Quem já conhece o mapa, fica muito mais fácil. Quem não conhece, venha conhecer comigo. A leitura de mapa astral é com certeza um processo de autoconhecimento muito enriquecedor, muito profundo. A minha agenda de janeiro tá aberta, eu vou conversar disso melhor com vocês no final dessa live, mas quem quer entender toda essa tradução que eu faço de uma forma muito mais personalizada, individual, em que a gente faz um atendimento e tá ali, né, cara a cara, entendendo a história de vocês, é enriquecedor demais. Então venham conversar comigo. Os meus atendimentos, eles são resumidos em mapa natal, um mapa do ano, que dá a tendência do ano, e a astrocartografia, que é a junção do mapa natal com o mapa mundi, que explica muito como a gente se sente nos lugares quando a gente viaja, quais áreas da nossa vida a gente pode ativar de certa forma quando a gente tá em um determinado lugar. Então, bora lá, gente. Semana 1, que é essa semana que a gente tá agora, é uma semana de lua minguante. Vocês vão ver, gente, que eu vou ficar olhando aqui, ó, porque minha cola tá aqui, tá? Então, pra mim, pra eu ficar mais fácil também, o meu raciocínio ficar um pouco mais lógico, porque já estamos na influência de Mercúrio retrógrado, né, gente? Mercúrio, eu acho que eu já vou
Até começar por ele, não, vou deixar ele para semana 2, que é como eu planejei aqui, porque senão também me perco. Mas assim, semana 1, se eu pudesse resumir, eu dei um título para cada semana, gente. A semana 1 é Dedo na Ferida. Porque a gente começa com a lua em Virgem, trazendo para nós um senso de discernimento. Na semana passada a gente teve a lua cheia em Gêmeos, então assim, muitas informações, as fichas foram meio que caindo só agora, no último final de semana. E na segunda-feira, né, nesse início de semana, a gente já vem com uma energia de opa, vou ter que me responsabilizar por algumas coisas que eu vou ter que decidir, que eu vou ter que limpar, que eu vou ter que finalizar. Essa é uma semana, gente, que a gente tá agora, semana 1, essa que a gente tá agora, é uma semana de finalização total. Se a gente tá pensando em finalizar alguma coisa mais pro final do mês, se a gente tá pensando em fazer algumas limpezas dessas de final de ano, que a gente sempre faz, aproveitem para fazer agora, gente. Esse é o momento. A lua minguante, ela é o quê? Ela mingua. É o sol que tá aqui em Sagitário fazendo uma quadratura, ou seja, um aspecto tenso de colocar a gente um pouco mais para dentro, pra gente olhar a bagunça que tá e a gente pegar e arrumar. Porque Virgem arruma. Virgem, gente, a Virgem, né? O arquétipo da Virgem é uma mulher que, na minha visão, quando eu traduzo, é aquela que separa os frutos, os bons dos ruins. Quais frutos ruins existem na sua vida hoje e que você precisa dar o descarte correto para eles? Não é simplesmente pegar aquela pilha ou aqueles materiais, né, que a gente não pode jogar em qualquer lugar e jogar no terreno baldio ali. Não, gente, a gente tem que ter responsabilidade com como a gente vai descartar essas coisas. Por que eu tô trazendo essas analogias? Porque no final de semana, a Vênus, que é um planeta que fala do amor, dos prazeres, de toda essa parte harmônica, bela, estava fazendo uma quadratura com Plutão, que é um planeta que fala de morte para renascimento. Então imagina, o planeta do amor, da beleza, do prazer, fazendo um aspecto com uma simbologia de morte. Então muitos relacionamentos podem estar meio balançados, muitas coisas podem aí estar meio capengando. Quando eu falo relações, de todos os tipos. Só que essa Vênus que estava em Libra, super em casa, super linda, super harmônica, chegou em Escorpião ontem na segunda-feira. E, gente, Vênus em Escorpião não é o lugar que ela mais gosta de estar, porque Vênus rege Touro, que é o signo oposto, né, de Escorpião. Mas a Vênus em Escorpião, ela demonstra um poder de tipo assim, vou cutucar a feridinha e vou resolver o que eu preciso com muita força, com muita resiliência. É um movimento gostoso? Não, é um movimento gostoso, é um movimento de desapego, é um movimento, né, tenso ali de certa forma, em que a gente precisa até mesmo se autorresponsabilizar e ter certo tipo de autocontrole sobre as nossas emoções. Porque essa Vênus que chegou em Escorpião, ela já chega a fazer um aspecto muito favorável com Saturno e que tá ali falando pra nós, olha, todo esse poder de escolhas, de finalizações, de decisões, de eliminações está nas suas mãos, né? Então é um movimento muito forte da gente se autorresponsabilizar pela desordem da qual a gente vive reclamando, né? Então eu vejo que é um movimento um pouco incômodo até, mas eu vejo que também é muito favorável, sabe, gente? Da gente já ter assim, falar, cara, eu já sei o que eu preciso resolver, eu já sei como eu posso resolver isso, eu já sei o que eu preciso, como eu preciso lidar com isso. Eu acho que mexer nas feridas da gente é muito mais um lado emocional, de como a gente se aceita, de como a gente se acolhe, de como a gente faz esses movimentos, do que deixar de fazer, tá? Então assim, apesar de ser uma lua minguante, não ser aquela energia de ação, de pegar e de fazer, eu acho que tem ajustes que a gente precisa colocar em prática essa semana. Então como que anda a rotina, porque a gente tá falando do signo de Virgem, como que anda os hábitos, como que anda os seus hábitos dentro das suas relações, né? Como que anda a sua forma de lidar com as outras pessoas, como a gente tem colocado também uma autorresponsabilidade afetiva em como a gente, com as nossas dores, com as nossas reclamações, com as nossas indignações, como que a gente anda afetando a vida das outras pessoas também, porque amanhã, na quarta-feira, a lua vai entrar em Libra. E aí a questão não é só sobre mim, é sobre o outro, gente. Tá todo mundo passando por alguma coisa. Nós não somos o centro do universo, né? Então, assim, eu acredito que é muito importante esse lugar de merecimento, de alto valor, mas eu acho que o discurso também, a gente precisa sempre lembrar do quanto as nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso empurrar com a barriga, o quanto isso impacta a vida do todo, do coletivo, e não só a nossa, né? Não só o nosso umbiguinho ali que tá na questão. Então, assim, eu acho que a gente vai precisar se responsabilizar. Deixa eu ver aqui o que mais que eu trouxe. Vênus quadra Plutão, faz trígono com Saturno, isso mesmo. No final de semana, gente, nesse final de semana, a gente já começa uma energia mais forte ainda do que a gente já iniciou a semana de desapegos. Por quê? Júpiter
vai estar fazendo um trígono com Mercúrio, o que é muito legal, que a gente tem consciência do que a gente precisa faxinar, limpar, desapegar, só que ao mesmo tempo ele tá fazendo oposição com a Vênus, ou seja, um cabo de guerra entre... Sabe quando a gente tá segurando o osso, que a gente não quer largar, que a gente não quer soltar? Gente, a gente vai ter que soltar. Porque senão a gente não vai abrir espaço para tudo que vem por aí na nossa vida, tá? Então, assim, abram espaço. Não é tão fácil esse movimento, não é tão gostoso. É um movimento, às vezes, um pouco doloroso. No final de semana, a gente pode ver muitas disrupções, a gente pode ver muitos desapegos, a gente pode ver muitas finalizações de ciclos. Ainda mais que a Lua vai estar em Escorpião. Então, assim, gente... se eu posso resumir mesmo, essa semana é o dedinho na ferida e a gente limpando, sabe? Aquela lama, aquela coisa que não tá legal. Eu acho que pra isso também, gente, a gente sempre precisa lembrar. Quando a gente tá falando de Vênus, Vênus fala dos prazeres e quem às vezes dá o tom dos prazeres é a forma como a gente lida com os nossos recursos, com as nossas posses. Já não é um movimento muito favorável, gente, a partir de sábado, assim, já não é um momento agora muito legal, mas assim, a partir de sábado já não é muito legal para investimentos financeiros, finanças, a gente pode ver muitas quebras financeiras no coletivo, investimentos não são favoráveis nesse período, tá? Não só porque Mercúrio vai ficar retrógrado, mas por conta desse movimento da Vênus, que tá ali num campo de soltar, de liberar, de curar, às vezes até mesmo as nossas curas com relação às nossas posses, a nossa forma de se sentir valorizada. Sabe aquela coisa das vezes a gente não se sentir valorizada no nosso trabalho, no quanto a gente ganha, no quanto a gente tá valorizando a nossa hora. Eu sempre tô trazendo isso pra vocês, mas eu gosto de repetir, porque sempre chega muita gente nova. Virgem, gente, pra mim, é um signo que fala muito da gestão do nosso tempo. Apesar de Capricórnio falar muito disso, mas eu acho que Virgem olha pro tempo naquela rotina, naquele organizar da ordem. Imagina, todos os dias, eu acho que eu falo isso todos os vibes, gente, mas é porque a gente tá num ano de valorização muito grande. Todos os dias, ou você sai da sua casa, ou você deixa os seus filhos, ou você deixa a sua família, ou você deixa você mesma de se cuidar, de fazer algo que era muito prazeroso, você lida com burocracias. Cara, você tá fazendo um monte de coisa pra chegar num movimento de não se sentir valorizada no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua empresa, enfim... É um movimento assim que é da gente colocar poder, da gente colocar mais valor na nossa vida, sabe? Então o que é valor? Nos pequenos detalhes, nas minúcias, né? Naquilo que você precisa olhar com mais carinho, assim, sabe? Então eu acho que é um movimento importante da gente praticar esses desapegos e de se posicionar também, de certa forma, nas limitações que a gente precisa dar, né, no nosso espaço. Deixa eu só ler aqui um comentário que eu achei importante. Na segunda tem um contrato para assinar. Dai, assim... É o que eu falo, a astrologia, eu não vejo que ela dita o que a gente precisa fazer, não nesse sentido, mas assim, eu não deixo de fazer nada por conta de um movimento do céu. Mas você já sabendo dessa energia, cara, faz double checks, olha com mais cuidado, pede pra alguém fazer uma revisão, sabe, além de você, exatamente, revisa bastante, cara, confia, sabe, vai dar tudo certo, porque eu também tenho boas notícias pra semana que vem, não é só uma energia de finalização que a gente tá passando, eu acho que a gente tá fazendo essa limpezona para que a gente abra espaço. Porque na semana que vem, vamos passar para semana 2, tá, gente? Pra gente seguir no rumo aí. Semana 2, o título da semana 2 que eu dei é Recálculo de Rotas. Vai ser na terça-feira, peraí, gente, deixa eu só confirmar aqui se é na terça. Na terça-feira, a gente vai ter uma lua nova em Sagitário. Gente, lua nova, recomeços, inícios. Então, tudo que a gente planta tá muito legal. Até mesmo, Dai, se você conseguir deixar pra terça, assim, talvez, pode ser bem interessante. Terça, só que essa lua só vai ficar nova às 8h31. Mas, assim... mas aí já tá perto de Mercúrio retrógrado. Então assim, vai na fé, revisa bastante, vai dar tudo bom, tá? O que acontece na terça-feira da semana que vem, gente? A Lua encontra com o Sol que está em Sagitário. Sagitário é um signo que fala do quê? De expansão, de olhar novas fronteiras, de desbravar, de mudar, de trazer coisas novas. Então, por isso que essa semana 1 é muito importante a gente estar disposto a colocar mesmo esses dedos nas feridas pra gente limpar, pra gente curar, pra gente liberar dores, coisas que estão acumuladas, pendências, que eu acho muito importante pra gente abrir esse espaço e a gente angariar novas coisas. Só que assim, é uma energia de lua nova que tá plantando coisas, até mesmo de longo prazo, porque Júpiter tá em Touro, ainda retrógrado, mas tá. Só que assim, é véspera de Mercúrio retrógrado, gente. Véspera de Mercúrio retrógrado. Então assim, no dia 12 a gente tem a lua nova e no dia 13
Mercúrio fica retrógrado. O que é Mercúrio retrógrado? Vocês que já estão há mais tempo, que já acompanham, vocês já sabem, estão cansados de saber, mas vou trazer aqui só um resuminho pra galera que às vezes não tá muito habituada com isso. Mercúrio é um planeta que rege as nossas trocas, comunicações de todos os tipos, interações sociais, idas e vindas, logística, tecnologias, não tecnologia, mas tudo que envolve informação, ideias, pensamentos. Então, eletrônicos também tá muito ligado a isso, transportes, logística. Mercúrio, aparentemente no céu, não é que ele vai andar para trás, obviamente, mas é um movimento em que ele muda de rotação. E para nós, na astrologia, do nosso ponto de vista, é como se ele estacionasse e ele voltasse. Realmente, assim, uma energia simbólica, tá, gente? Então, retrógrado, ele tá andando para trás, mas ele não tá andando para trás. Ou seja, a mudança de rotação de Mercúrio impacta em todos os sistemas que ele rege. Então, impacta nas comunicações, nas trocas, nas logísticas, nos eletrônicos, em tudo isso que é essa coisa que rege tudo na nossa vida. Porque tudo é comunicação. Gente, o simples fato da gente apertar um botão no elevador, a gente teve que pensar para apertar. E alguma coisa, algum mecanismo pensado lá dentro daquele elevador vai descer e fazer com que ele venha até nós. O letreiro do elevador. Então, assim, tudo na nossa vida é comunicação. Tem placa de trânsito, tem, enfim, tudo, gente, tudo. E por isso que Mercúrio, quando fica retrógrado, vira esse auê todo, esse bafafá todo, porque realmente ele rege muitas coisas. Só que, gente, isso acontece de 3 a 4 vezes no ano. Não é uma coisa rara de acontecer. Sempre acontece. Ano passado, gente, a gente já passou a virada do ano com Mercúrio retrógrado e, pra piorar, com Marte retrógrado, que vai ter ano que vem de novo, mas isso é pra 2024, 2025, que a pessoa usa a astrologia como realmente uma cápsula do tempo. Então, eu já sei o que vai acontecer lá pra 2025, 2026, enfim. Ano passado a gente já teve esse movimento que foi muito mais caótico, no meu ver, tá? Então, assim, Mercurinho retrógrado, de boa, a gente já sabe o que é, gente. Não recomendo grandes fechamentos de contratos, parcerias, sociedades, lançamentos de projetos, porque a comunicação, às vezes você tá tentando falar uma coisa e sai outra. O entendimento não tá muito legal, entendeu? Então, assim, vai viajar final de ano, já se programa pra ir mais cedo pro aeroporto, pra pegar aquele ônibus, já faz revisão no carro, sabe? Já se planeja. Vocês que estão aqui, gente, vocês já têm esse conhecimento. Então, assim, a gente passa de boaça. Obviamente que tem coisa que não tá no nosso controle. Os computadores quebra, o celular pifa, as coisas ficam meio caóticas, a gente erra uma informação. Mas assim, é um movimento que a gente precisa passar, sabe por quê? Porque Mercúrio é um planeta super rápido, ágil, ele rege como se fosse, ele é o mensageiro dos deuses, né? Então ele é ali, rapidinho, ele vai pra lá, vem pra cá, não sei o quê. Imagina que a gente tá numa guinada de ideias, de informações. Quando vê, a gente tá muito overthinking e aí a gente tá muito, como se a gente estivesse num carro muito acelerado. E aí a gente não sabe nem pra onde tá indo e não sei o que, quando vê a gente vai e bate. A retrogradação de Mercúrio, gente, é exatamente para isso. Pra gente não bater com o nosso carro no muro. Pra gente não dar de cara no muro, entendeu? Então, eu acho super importante Mercúrio, de vez em quando, ficar retrógrado, porque a gente vai conseguir o quê? Revisar mais os processos, recalcular as rotas. Por isso que a segunda semana chama recálculo de rotas. Porque a gente tem uma lua nova em Sagitário, que tá ali desbravando novos horizontes e tá ali angariando novas coisas pra gente. E Mercúrio tá retrógrado, que também é um planeta que fala desses movimentos, às vezes um pouco menores, um pouco mais curtos, mas a frase que eu queria trazer pra vocês, que eu ouvi de uma astróloga muito maravilhosa há um tempo, que é da Oficina Mercuriana, se não me engano, ela falou um negócio, gente, que vale muito pra semana que vem. Eu vou falar disso no Vibes da semana que vem, porque o Vibes vem toda semana. Esse daqui é só um panorama do mês, tá, gente? Eu falo com muito mais detalhe das semanas no Vibes semanal lá no YouTube. Se você não tá no canal, vai lá no link da minha bio, já se inscreve, tá? Pra vocês estarem lá toda semana, receber esse conteúdo toda semana e também me ajuda a espalhar minha mensagem. Ela falou o seguinte, gente, toda flecha, pra ser lançada, precisa recuar. É esse o movimento do Mercúrio retrógrado na semana que vem. Então, tudo que precisa ser lançado, antes a gente teve que puxar. Então, eu até escrevi, antes de apontar a flecha, a gente vai ter que recalcular a mira. É exatamente isso. E olha que oportunidade, né, de fazer isso com mais assertividade, de lançar, de apontar as nossas flechas com muito mais assertividade. Então, assim, se vocês têm alguma coisa importante para acontecer ao longo desse mês, a partir do dia 13, não deixem de fazer, mas tragam um pouco mais de revisão, de detalhe, de minúcia, de atenção, tá? E assim, se puder esperar, melhor.
tá? Se puder esperar pro ano que vem, Mercúrio vai retrógrado do dia 13 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Quer dizer que do dia 13 ao dia 2 é o período específico? Não, porque a gente já tá na sombra de Mercúrio já há um tempo, há algumas semanas, na verdade, e ele só vai sair da sombra lá pelo dia 15, eu não fiz esse cálculo, gente, mas ele dura mais ou menos 1-2 semanas na sombra pós-retrogradação. Então, assim, as coisas vão engrenar mesmo mais pra lua nova do mês que vem, gente. Então, assim, é um movimento de recálculo de rotas. Eu acho super importante pra gente não dar com a cara nos... Ai, toda vez que eu vou tentar falar ditado, eu falo errado, aí a minha mãe... É a água nos burros, não sei o quê. Enfim, vocês entenderam aí o que eu quis dizer. E aí, na semana que vem, a gente tem essa lua nova no grau 20 de Sagitário. É uma energia confusa, gente. Às vezes a gente tá tentando apontar uma flecha, mas a gente não tá entendendo muito pra onde a gente tá indo, porque a gente tem o Sol também quadrando Netuno, que é uma energia de confusão, é uma energia de dispersão, é uma energia de... Às vezes a gente já tá assim, nossa senhora, tipo assim, final do ano, só quero festar com esse Sol em Sagitário, Marte em Sagitário. Então assim, gente... Paciência, quem puder, quem tiver a oportunidade de desacelerar, de fazer as coisas, né, com mais cautela, com mais cuidado, de dar esse break mesmo, legal. Quem não tem essa oportunidade, vamos do jeito que dá, com muita paciência. As luas da semana que vem, elas me dão um tom muito de estratégia. A gente tá montando estratégia, mas não é pra ter certeza de tudo, porque a gente não vai ter. Chega na semana 3, beleza, na semana 2, gente, vocês estão acompanhando, tá tudo certo, tô falando que nem um rádio. Me contem aí se estão ouvindo bem, se tá tudo bem. Ai, tô vendo aqui agora os comentários, agora que... ainda tem isso, né? Mercúrio retrógrado em Capricórnio. Ah, tem uma aqui que nasceu Mercúrio retrógrado, eu quero falar sobre isso. Ano passado teve, e esse ano teve 4 MRs, isso mesmo. Começar trabalho, gente, é a mesma coisa, assim... Revisar bem esse acordo desse trabalho. Se já foi definido antes, de boa, só começar, beleza. Agora, assinar o contrato, definir salários, cara, revisar, e pode ser que isso volte para ser revisto num outro momento. Capricórnio é importante, gente. Alguém ali me deu um viés de... Esse Mercúrio, ele tá em Capricórnio, e que Capricórnio também é um signo que fala muito de planejamento, que fala muito de... ambicionar coisas. Então a gente tá nesse tom de estratégia com esse Mercúrio retrógrado. Ele vai retrogradar tanto que ele vai sair de Capricórnio e ainda vai voltar para Sagitário no dia 23, se não me engano. Então são todos signos que falam muito dessa visão de futuro pra mim, tá? Então a gente tá ali entendendo o que a gente quer pro ano que vem, onde é que a gente vai atacar, sabe? Então, eu acho que essa estratégia, ela já tá começando a ser revista agora, sabe? Não vai ser naquele dia 31 que a gente vai olhar e vai falar, não, a gente já tá pipocando com um monte de informação e que, de certa forma, pode dar até um certo incômodo, gente, da gente achar que a gente tá atrasado, que a gente tá perdendo oportunidades, que a gente não tá acompanhando todo mundo e, gente, tá todo mundo passando por essa energia caótica. Então, assim, relaxa o corpício, vamos entender o que faz sentido pra gente, porque também Sagitário e Capricórnio são signos que falam muito assim, do que a gente acredita, do que a gente vai, sabe, ambicionar com base nas nossas crenças. Mais uma coisa, gente, Mercúrio, quem nasceu Mercúrio retrógrado, e isso eu vejo assim, eu já tenho estudos de caso aqui nos meus atendimentos, a maioria das pessoas que me voltam com um feedback de como, porque eu leio lá no Mercúrio, né, Mercúrio retrógrado no mapa, eu faço a exploração daquele tema e tal. E eu falo, percebe como você se sente durante Mercúrio retrógrado. A maioria das pessoas que tem Mercúrio retrógrado no mapa se sentem muito bem e fazem grandes fechamentos de acordos e contratos durante esse período, tá? A única questão é que você que tem Mercúrio retrógrado no mapa, a maioria da população não tem. Então, o que pra você tá muito claro, pra maioria da população não está. Então, precisa tomar cuidado nessa questão do outro. Mas pra você é um ótimo momento de, sabe, tá, gente, é um monte de gente com Mercúrio retrógrado. Tá vendo? Que não é uma coisa, gente, super rara. Um monte de gente nasce com Mercúrio retrógrado. Então, quem tem Mercúrio retrógrado, gente, se fosse eu, aproveito pra fazer plano, mapa de possibilidades, estratégia, sabe? Então, assim, tá super bom pra isso. Na semana do dia 3, gente, confia no mistério. Essa é a palavra. Confia no mistério, confia na sua intuição. É muito interessante porque a gente vai ter uma lua crescente em Peixes, no grau 27, em conjunção com Netuno. É uma energia meio caótica, tá, gente? Porque a Vênus tá em oposição com Urano, Mercúrio em trígono. Nossa, gente, é tanto movimento. Gente, dezembro é um mês assim, ele dá um tapinha na cara nossa, aí quando vê ele dá um abracinho. Porque toda vez que tem um movimento
tenso tem um movimento benéfico. Então fica até difícil de eu traduzir, assim. Mas a semana do dia 3, ela é mais de deixar fluir as emoções. É uma energia muito passional, bem emocional nessa semana, tá? A lua vai estar em peixes, Áries e touro. Então, assim, é uma lua crescente em peixes, que fala muito do nosso intuir, da nossa emoção. As emoções podem ficar um pouco mais à flor da pele do dia 18 pra frente, porque a gente vai ter lua crescente em peixes e depois lua cheia em câncer. Então é um fim de ano bem emotivo. Acho que é um período ali pra gente confiar muito na nossa intuição. Mas eu vou trazer melhor lá no Vibes da semana também, porque essa semana ela tem coisas importantes, mas assim, não queria focar tanto aqui. Uma coisa importante na semana 3 é a entrada do Sol em Capricórnio, solstício de verão pra quem tá no hemisfério sul, solstício de inverno pra quem tá no hemisfério norte. É um movimento de passagem de estações. A gente tá mudando de estação, a gente tá mudando de pele, a gente tá mudando de casca. Então é um período ali também de muita renovação, né? E aí eu queria só dar uma coisa da semana 3, que eu acho que é nisso que eu queria trazer essas dicas pra vocês, Natal. Como vai ser a véspera de Natal? Ai, tô tão animada pra falar dessas datas, porque eu acho que são datas muito importantes. E o Natal a gente vai passar com a lua em Gêmeos, ainda crescente. A lua em Gêmeos, gente. Gêmeos é um signo regido por quem? Por Mercúrio. E Mercúrio tá o quê? Retrógrado. Gente, cuidado com a ceia de Natal. Cuidado para não falar mais do que deveria. É o típico posicionamento de falar mais com a boca e, sabe, soltar aquela no meio da família e, nossa, entender tudo errado, aquela confusão. Então, gente, cuidado com o que vai falar no Natal. Não é que a gente precisa deixar de falar as coisas, se posicionar. Mas assim, às vezes é uma treta desnecessária que a gente vai entrar, vai causar uma confusão, um misunderstanding ali que, tipo, poderia ter sido evitado. Às vezes é um negócio pequeno que poderia ter sido evitado, tá? Então assim, respira. Mas eu acho que tem um movimento muito bonito na véspera de Natal, do dia 24 pro dia 25, que é a Vênus fazendo um trígono com Netuno. Gente, que movimento bonito esse de água, de emoção, da gente praticar muito o perdão. E a gente não pratica o perdão com relação ao outro, gente. A gente pratica o perdão com relação a gente. Ao que não deu pra ser feito, a gente se perdoa. Ao que a gente não fez de bom, ou que a gente fez de errado, a gente também tem autocompaixão por nós, sabe? Então eu vejo assim que é um movimento muito de empatia, de solidariedade, da gente fazer um ato, um movimento bacana, sabe? Você que tá aí na sua cidade, fazer um ato social, mas de genuíno mesmo, sabe, gente? Não é porque chega essa época que a gente vai provar pro mundo que a gente que somos pessoas boas, mas é a gente entender o quanto a gente recebeu nesse ano, sabe? E o quanto a gente precisa também ser grato pela vida que a gente tem, pelo tudo que a gente conquistou, por tudo que a gente, sabe? Por tudo que a gente passou. Então, assim, o Natal tá numa energia muito bonita de agradecimento, de gratidão mesmo, né? Apesar da lua estar em Gêmeos e ela ser mais racional, ainda tá na energia da lua crescente em Peixes, essa Vênus em Escorpião fazendo trígono com Netuno em Peixes, então fala muito disso. Fala muito também das nossas libertações, da nossa intuição. Então, assim, também fala, né? Vênus em Escorpião fala muito de morte e renascimento, que é muita simbologia do Natal para quem segue algumas crenças, né? Então, assim, eu acho que é um movimento da gente morrer por dentro, morrer algumas versões nossas pra gente renascer de alguma forma. E aí a gente vai renascer o quê? Deixa eu ver se é na segunda, gente. Peraí que eu perdi aqui o meu outro caderno. Não, é na segunda-feira mesmo. Alguém pode confirmar depois? Não, ninguém não, porque não tem a data aqui. Peraí, gente, rapidinho. Deixa eu ver o dia da lua cheia pra eu passar a data certa. Dia 26 a lua cheia, na terça-feira, às 9h33, tá? Na terça-feira, pós-Natal, que aí é a semana 4, eu chamei ela de a peça que faltava. Porque é uma lua cheia em Câncer, emoções à flor da pele também, então aquela coisa muito emocional. A família pode ter mexido muito com esse campo, né, de a gente estar em contato. Quem passa com a família também, né, gente? Tô falando de um padrão aí que nem todo mundo passa com a família, principalmente ano passado não passei com a minha, passei com outras famílias pelo mundo, tava viajando, mas dá esse sentimento de passado, dá esse sentimento de memórias, de vínculos. Deixa eu só ler aqui, gente, porque eu... Meduelin, vou passar com meu irmão pela primeira vez em anos e a nossa relação é bem complicada. Gente, no Natal eu acho que tá ali uma energia de cuidado com a fala, mas também de muita ressignificação, viu, Rita? Eu vejo que é um movimento, assim, muito de ressignificar essa relação, porque a Vênus em Leão vai estar fazendo um trígono com Netuno, de muita empatia, solidariedade, perdão. Então, assim... eu não vejo com maus olhos esse Natal, não. Eu vejo, na verdade, muito bonito esse Natal. Eu acho que o Ano Novo tá mais intenso. Vou falar disso pra vocês, mas o Natal eu achei, assim...
benéfico, apesar de Mercúrio estar retrógrado, sabe? Esse ano no Sul foi bem complicado, muitos desabrigados, sou muito grata por viver confortavelmente. É sobre isso, sabe, gente? É a gente olhar para tudo que a gente tem na nossa vida. Se a gente tá aqui com acesso a celular, internet, a gente já tem muito mais do que muita gente, sabe? E a gente não pode guardar, sabe, isso pra gente, a gente precisa repassar isso, sabe, de alguma forma. Assim, apesar de tudo, eu sinto que pode ser um momento muito bonito. Vai ser, com certeza, sabe, Rita? Eu acho que, ainda mais que você é peixes, né, Rita, pelo que eu lembro, muito peixes no mapa, igual essa astróloga aqui, então acho que vai ser um movimento muito bonito mesmo. E aí, logo depois do Natal, gente, o que acontece? Lua cheia em Câncer. Câncer é um signo que fala de memórias, gente, que fala de passado. E com Mercúrio retrógrado, eu estou de olho nas senhoritas, olhando para passado e ficando lá naquele passado, tá? Então, assim, nas senhoritas e senhoritos, né? Porque a gente tem pessoas de todos os estilos aqui. E, assim, Lua cheia em Câncer. Eu queria que vocês depois recapitulassem. Isso eu vou falar melhor lá no Vibes da Semana, lá no YouTube. Mas a lua nova que teve em Câncer, que a gente causou plantios com relação a essa lua, foi no dia 17 de julho desse ano. Então, do dia 17 de julho até o dia 27 de dezembro, o que de tudo isso floresceu? O que de tudo isso se fortificou, de certa forma, se nutriu e deu flores? Então, pode ser um movimento de muitas colheitas. Coisas do passado podem vir à tona? Podem, gente. Mas aí a gente tem dois vieses. O quanto o nosso passado é importante. Nós só somos quem nós somos hoje porque nós fomos alguma coisa, porque nós passamos por alguma coisa, porque nós viemos de algum lugar, por conta de todas as nossas alegrias, boas memórias, por conta dos nossos traumas. Tudo que a gente passou lá atrás fez a gente ser quem a gente é hoje. Então eu acho que também tem esse movimento muito de gratidão, tá? E aí eu vejo que assim, tem esse movimento de memórias que a gente tem que tomar cuidado para não ficar lá no passado, para não resgatar coisas que estavam já quietas, e aí a gente vem as coisas, né, dos ex, das coisas que voltam, dos passados aí, cabuloso. Então, assim, cuidado com esse movimento, tá? E aí, eu vejo que também com bons olhos, porque tudo eu olho com bons olhos, é o quê? Esse passado, gente, é a peça que faltava pra gente começar a angariar coisas que a gente vai começar a plantar para janeiro de 2024. Por quê? Porque eu acredito que tudo que a gente, às vezes, precisa pro futuro é com base no que a gente resgata lá atrás. Gente, minha transição de carreira, vocês sabem disso. Eu só sou astróloga hoje porque eu resgatei a minha criança. Porque eu olhei lá pro meu passado e eu entendi o que eu amava fazer, o que eu tinha como dom e talento quando criança, que eu era pura, né, que tinha aquela essência, aquele brilho no olho, o que me fazia brilhar o olho. Então eu também vejo que é um movimento da gente usar esse passado como uma chave, uma ferramenta, uma peça do quebra-cabeça que estava faltando pra gente começar a ver luz no fim do túnel, porque a lua cheia, ela clareia tudo, gente. Então usem esse movimento a favor de vocês, tá? Não deixem que o passado, ele tome conta para que vocês fiquem nele, mas para que vocês usem dele. Gente, por isso que eu fico sempre falando para vocês, o que vocês estavam fazendo na data tal, porque tudo que acontece lá atrás tem impacto aqui na frente. Todas as escolhas, tudo que a gente vive agora é com base nas escolhas que a gente teve lá atrás, com base nos acontecimentos do passado. Então eu vejo que essa semana 4, que é a peça que faltava, é muito essa lua que vai ficar cheia em Câncer. Vai ser um movimento um pouco confuso, porque o Sol vai estar... Mercúrio vai estar em quadratura com Netuno, então pode dar aquela confusão. Ai, será? Ai, isso. Gente, sem ter a cobrança de ter certezas, tá? Porque a gente ainda tá com Mercúrio retrógrado lá no final do mês. Mas o Sol tá fazendo um trígono com Júpiter, que é muito legal, como se as fichas já tivessem meio que caindo. Ainda mais que vai ser a reta final de Mercúrio retrógrado. A semana 4, que é essa do Natal pro Ano Novo, já é a última semana de Mercúrio retrógrado, gente. Porque Mercúrio deixa de ficar retrógrado no dia 2 de janeiro. Então, assim, as fichas já vão começando a cair, tá? É uma semana de lua em Câncer, Leão e Virgem. E aí eu queria falar pra vocês de um movimento que é... 2 movimentos. A Vênus, no dia 29, vai chegar em Sagitário. Então, véspera ali de virada de ano, gente, a gente tem a energia da Vênus entrando em Sagitário depois dessa temporada de Vênus em Escorpião, que ela não é tão gostosinha, ela é meio trevosa, né? Então, ela fica ali cutucando as feridinhas ao longo do mês. E no dia 29, ela sai de Escorpião e vai para Sagitário, que é um signo super alegre. Então, boas trocas, boas relações, aquela coisa mais festiva. Só que essa Vênus já chega fazendo um aspecto tenso com Saturno. Gente, o final de ano é a virada, né? Porque eu já falei do Natal, mas a virada do ano é uma coisa assim que traz um tom de curtir, aproveitar, usufruir, mas com responsabilidade.
é um tom assim que vai cobrar um pouquinho a gente em alguns sentidos, porque a virada da lua do ano vai ser com a lua em virgem. E assim, a lua em virgem, ela é responsável, gente, porque ela não vai aceitar qualquer coisa. Ela não vai pra qualquer rolê. Ela não vai querer estar com qualquer gente. Ela não vai. Então assim, seletiva. Acho que isso eu posso dizer, uma palavra pro final do ano é seleção. Seleção do que vocês querem, seleção da comida que vocês querem comer, seleção, sabe, do que é bom, do que vai nutrir vocês, do que vai fazer bem pro corpo de vocês, do que vai fazer bem pra autoestima de vocês. Pra que a gente vai se enfiar em lugares, ou rolês, ou viagens, ou sei lá pra onde vocês vão, final do ano, virada do ano, em lugares que te deixam desconfortáveis, em lugares que só minam a sua energia. Então, assim, eu acredito que a virada do ano, gente, ela é muito seletiva. Eu seleciono aquilo que faz sentido pra mim. Porque a noção de bom e ruim é muito relativa, né, gente? O que é bom pra um não é bom pro outro. O que é bom pra mim não é bom pra você. Então, assim, eu acho assim, selecionem, seletividade. O menos é mais na virada do ano, viu, gente? Menos é mais. A lua vai estar em virgem. Eu acho que me perguntaram alguma coisa... se vai estar em lua fora de curso. Peraí, se não me engano, nesse ano novo tava. Não sei se chegou lá, mas vai ter um casime. Ai, vai ter mesmo, gente. Eu pulei aqui. Um casime de Sol com Mercúrio. Vai mesmo, a cabeça vai fritar. Gente, pulei, peraí. Eu anotei isso. Ah, vai ser no dia... Vai ser ali na semana do dia 26, tá, Dai? Vai ser na semana do dia 26 em diante. Marte vai estar fazendo uma conjunção com Mercúrio. Gente, essa lua cheia é fritação. Essa coisa de passado que eu falei pra vocês é muita fritação de mente, tá? Uma energia bem confusa essa última semana do ano. Mas assim, tamo aí desacelerado, tamo aí conscientes. E aí eu acho que nessa virada do ano a gente tem uma certa consciência. Deixa eu ver se vai estar com a virada de lua fora de curso. Eu acredito que não, porque ela vai sair de Leão e entrar em Virgem. Certeza que não. Mas vou só confirmar aqui. Ela vai sair de Leão às 2 da manhã no domingo do dia 31 e vai entrar em Virgem já de manhãzinha, 8h53. A lua em Virgem é eficiente até para chegar em Virgem. Então ela já chega cedo, tá? Então assim, não vai passar fora de curso. Para quem não sabe, fora de curso é a lua que não tá fazendo, tá no limbo, né? Tá meio sem aspecto nenhum, mas vai dar bom. Essa lua em Virgem, ela é muito seletiva. Muito legal o quê? Virgem é um signo que remete à natureza, gente. Então assim, é muito legal para estar perto da natureza, para estar com contato com a terra, com o chão, com as coisas naturais da vida. Virgem é um signo que fala de tudo que é natural, orgânico, simples. Por isso que eu trouxe essa energia para vocês de que a virada do ano é menos é mais, sabe? Às vezes a gente não precisa de tanto, é a gente entender o que a gente já tem, é viver com mais presença, sabe? Eu acho que o movimento de Sol em trígono com Júpiter também fala disso, de aproveitar mais esse lado do que a gente tem agora, do presente, da gente não ficar também só pensando o que vai acontecer lá na frente, tentando adivinhar o futuro, ou tentando buscar respostas rápidas, sem a gente entender que a gente precisa aprofundar. Eu acho que todo o nosso trabalho de autoconhecimento, gente, ele precisa ser embasado em técnicas e ferramentas que vão muito além do que a gente vê aqui na internet, de um post legal, de um vídeo legal. Gente, eu sempre pego e falo pra vocês, ainda mais pro ano que vem, que eu tenho uma notícia para dar para vocês pro ano que vem, sobre as energias do ano que vem, que Saturno vai ser o regente do ano, né? No cálculo de alguns astrólogos, alguns seguem, outros não. Eu ainda não tenho muitos meus posicionamentos, mas eu acho importante que Saturno tá em Peixes. E ele vai ter posicionamentos muito importantes no ano que vem, e Peixes fala de saúde mental, sabe? Então, às vezes, não é só sobre a gente pegar e fazer, e às vezes é a gente se cuidar, é a gente se nutrir, ainda mais com essa lua em Câncer na virada do ano, sabe? É a gente respeitar os nossos ciclos. Então, a virada do ano é qual ciclo você tá, porque muitas vezes, a gente tá nesse período de finalização, mas às vezes você tá em outro movimento, você tá no movimento de crescente, você tá no movimento de expansão, você tá no movimento de recomeço, você não tá no movimento de finalização às vezes. Então qual é o seu ciclo? Eu acho que é muito dessa autopercepção do que a gente sente, do que a gente do que a gente, sabe, tá ali sentindo na pele mesmo. Nosso corpo tá falando muito, né, gente? Eu tenho passado por coisas assim que, como o corpo fala com a gente, sabe? Você tá aí sentindo as dores, você tá procurando ajuda, você tá lidando com as suas emoções de uma forma que são mais prazerosas pra você, de certa forma. Então eu acho que essa seletividade da virada do ano vem muito falar disso, sabe? Da gente entender em qual ciclo, e que a vida é cíclica, e que tudo muda o tempo todo, né? E da gente fazer os desapegos naquela semana que eu trouxe ali pra vocês, que vão rolar muitos desapegos, que eu acho que é super importante. E aí, gente, um outro detalhe que eu anotei aqui, a virada do ano com o signo de Virgem. Virgem é um signo regido por quem? Por Mercúrio, que tá o quê? Retrógrado.
Então, gente, tanto Natal quanto Ano Novo, a gente vai passar com luas que são regidas por Mercúrio. Então, a gente tá, assim, calculando todas as rotas possíveis. Não se cobrem, não acelerem um processo que vai acontecer também de forma natural. Mas eu também não vejo que é um movimento pra gente ficar parado, porque também isso não é a realidade de muitas pessoas, né? Não é a realidade da gente não fazer nada e ficar olhando pro nada. Eu acho que a gente tá entendendo muitas coisas dentro. E eu queria falar uma coisa de energia de 2024, gente. O grupo do WhatsApp, nós somos mais de 500 pessoas lá nesse grupo. E me cobraram da gente fazer um evento online, porque antes eu fazia muitos movimentos de manifestação, encontros da lua nova, fazia pelo Zoom. E faz muito tempo que eu não faço, né? A rotina aqui me engoliu com essa volta pro Brasil, mas eu quero muito retomar esses processos, esses encontros maravilhosos. E eu tô preparando, ainda não tem data, mas vai rolar esse mês um encontro no Zoom pra gente falar do que 2024 reserva pra gente no modo geral. A minha ideia é dar de presente isso pra quem tá lá no grupo, que apoia meu trabalho todo dia, que tá lá ouvindo todas as vezes, todos os dias um áudio que eu mando com o céu do dia. Se vocês não estão lá ainda, pede o link aqui, é um grupo gratuito, tá? Então, assim, eu quero dar isso de presente pra quem tá lá no grupo. Obviamente que quem não tá, pode entrar, pode estar lá, mas vai ser uma coisa muito forte, assim, da gente conversar do que 2024 pode trazer pra gente. E também tô pretendendo fazer um encontro de lua nova pra gente começar 2024 em janeiro. Aí isso vai ser um movimento mais estruturado, mais formalizado. Mas esse encontro do final de ano vai ser um happy hour da firma, tá, gente? Então a gente vai encontrar, eu quero que a gente socialize, que a gente converse, que a gente abra. Não quero ficar falando nesse monólogo aqui, porque a vida inteira eu fico falando nesse monólogo e eu gosto de socializar com as pessoas. Então eu vou arrumar uma data bem legal pra gente, pra que a gente possa participar, fazer todo mundo junto. E eu não acabei, tá, gente? Peraí, aguentem aí, porque tem mais coisas que eu quero falar pra vocês. Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu dar uma lida aqui pra eu dar uma respirada também, porque fala que nem um rádio, né? Ó, tem gente precisando de indicação de numeróloga. Ah, e tem uma pra te indicar. É a Evelyn. Depois me cobra no direct que eu tenho. Ela tá lá em Portugal. E, gente, esse grupo é muito international, porque a Pri tá lá na Dinamarca. Pri perdeu boa parte, eu acho, mas vai ficar gravada se o Mercurinho ajudar a gente, tá? Depois você pode reassistir, tá? Vai ser muito legal o encontro, gente. Eu tô muito animada pra gente se encontrar, pra gente se ver ao vivo. Eu tenho um carinho enorme pelo grupo, porque é uma coisa que me traz, assim, uma familiaridade muito grande, né? Tá todo dia ali. Nossa, é de muito fortalecimento mesmo pra mim. E, Rita, depois me manda quem quer participar do grupo, me manda só um oi no direct que eu mando o link, tá? É gratuito, todo dia eu mando os áudios lá. E, cara, que grupo maravilhoso, que grupo maravilhoso. A gente tá fazendo história com esse grupo. E aí, gente, resumindo tudo, primeira semana, dedo na ferida, que é essa que a gente tá? Então, assim, limpem tudo, um ótimo momento, gente, pra fazer ritual de carta, de limpeza, sabe? Eu sempre indico lá no grupo também, então esses detalhes eu dou melhor lá no grupo, tá? Então, assim, participem do grupo, porque isso eu trago com uma forma mais nítida lá. Mas, assim, fazer ritual de escrever no papel, a lápis, tudo que quer desapegar. Lembrando que o livre-arbítrio, a gente precisa respeitar. Qual é o mesmo do canal do YouTube? Tá ela em Noronha mesmo, tá? Tá ela em Noronha. Depois lá no link da minha bio tem um link também pra lá direitinho, tá? Que eu tava falando pra vocês, fazer o ritual da carta, da gente escrever tudo que a gente desapega. Eu me liberto daquilo que me prende, eu me liberto da minha ansiedade, daquilo que eu não mereço. Então, assim, valeu. Então, assim, muito legal pra todos os tipos de limpeza, arrumar guarda-roupa, resolver pendências. Essa semana tá muito legal. Mas, assim, gente, trazendo de um movimento muito importante, assim, que eu também passo, que é o aperfeiçoamento. Não se cobrem também de estar tudo pronto antes de Mercúrio retrógrado pra gente ficar parado sem fazer nada. Não, gente, eu acho assim... eu tô numa autocobrança muito grande comigo mesma. Putz, não comprei aquele negócio. Putz, não vai dar tempo de fazer aquilo. Então, assim, calma, respirem, sabe? Eu acho que tudo acontece no tempo perfeito, gente. E uma coisa que eu não sei, gente, eu senti assim com essa lua nova da semana que vem, que a gente tá recalculando rotas. Eu acho que eu vou trazer isso como tema no próximo Vibes na semana que vem. Mas, gente, a gente passou por um ano de tantas provações de amor próprio, de autoestima, de autoconfiança, da gente sentir que a gente é capaz, da gente entender do nosso valor dentro dos nossos trabalhos, das nossas relações, da nossa família, da forma como a gente se trata,
que eu queria muito falar pra vocês que não deixem de acreditar naquilo que o coração de vocês está falando, sabe? Porque eu não sei por que eu lembrei disso hoje, gente, mas eu queria trazer isso porque depois eu acho que perde a validade, assim. Mas eu lembro que quando eu comecei a ser astróloga, eu comecei muito procurando outros tipos de terapia. Na verdade, eu não sabia que eu queria ser astróloga. Eu só me constei com Theta Healing, fiz constelação familiar, fiz um monte de... Sou Theta Healer hoje, não pratico, mas, enfim, sou reikiana, fiz tudo que eu podia para poder entender, né? Eu tô falando muito disso da minha carreira porque é um ponto que as pessoas me procuram muito. E eu lembro direitinho que uma pessoa em específico, gente, uma em 1 milhão, tá? 1 em 1 milhão. E eu acho que nisso a gente tem 2 pensamentos. O cuidado que a gente tem com o nosso poder de fala, com que uma fala nossa pode afetar uma outra pessoa. E o cuidado da gente não deixar a nossa intuição e aquilo que a gente tem aqui dentro ficar mexido com algo que vem de fora. Porque senão a gente realmente pode ficar abalada. Mas eu fiquei ali muito reflexiva quando uma pessoa falou assim, mas astróloga todo mundo quer ser. E isso mexeu muito com uma energia de tipo, opa, será que isso não é meu então? Será que isso não faz parte de um dom, de um talento? Eu tô falando muito isso porque Júpiter também tá em Touro e Touro fala muito de talentos. E aquela fala me marcou muito e naquela época me colocou muito pra baixo. E eu acho que se não fosse a minha autoconfiança, a minha autoestima, que eu tô sempre atraindo pessoas que estão buscando por essa autoestima, por essa autoconfiança, porque eu realmente venho de um lugar privilegiado, de uma criação privilegiada com relação à minha autoestima, à minha autoconfiança, eu teria caído e não perseguido, né, grandes ideais que eu tinha para minha vida. E na semana que vem a gente vai começar a perseguir grandes ideais para nossa vida. E eu acho que muitas vezes essa confusão toda, que muitas vezes dezembro pode trazer, né, essa confusão mental, esse movimento de Mercúrio retrógrado, vários movimentos com Netuno, pode trazer sim confusões. Mas, gente, a gente não se perder do nosso centro. A gente não se perder daquilo que tá aqui dentro, sabe? É a gente voltar, parar um pouco e falar, opa, peraí, o que é meu dentro dessa história? O que é meu dentro daquela, sabe, dessa energia toda que a gente está tentando se movimentar para sair desses lugares que prendem, que limitam, que não estão de acordo com o que a gente quer mais, porque a gente muda o tempo inteiro, a gente quer novos lugares, a gente quer novas pessoas, a gente quer o novo, né? A gente quer novos tipos, às vezes não é nem novas pessoas, nem novos lugares, mas a gente quer novas formas de relações dentro desses lugares. E eu acredito que o cuidado com a palavra é muito importante. Aquilo que a gente vai falar pro outro tem um impacto muito grande. O que eu vim falar pra vocês hoje, eu sei que tem um impacto gigante na vida de vocês, né? Então eu tenho muita autorresponsabilidade com o que eu passo aqui e sempre prezo muito pela forma como eu recebo as coisas também, sabe? Então não é qualquer coisa que vem de fora que me atinge. Então eu queria que hoje vocês pensassem um pouquinho nisso. Eu quis trazer essa reflexão final, não sei, por intuição, né? O meu Peixes aqui pediu e eu acho que a gente tá passando por um momento de tantas cobranças, de tantas autocríticas, da gente achar que a gente tá atrasado pra tudo, sendo que a gente tá no tempo perfeito, que a gente tá fazendo o que a gente pode com as ferramentas que a gente pode. Agora, se a gente realmente tá esperando os nossos sonhos acontecerem num passe de mágica, sem buscar as referências, sem buscar as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, e nós temos ferramentas, né? Por mais que isso custe, mas a gente tem projetos sociais, a gente tem muita coisa acontecendo. E aí eu acho sim que a gente tá negligenciando, tá deixando de dar a nossa mensagem, a nossa resposta. Mas eu acredito muito também que o externo afeta muito nisso na gente, né? Então, hoje eu só queria falar pra vocês que para que vocês não desistam, mas que para vocês também não cobrem para que esteja tudo perfeito, sabe? Para que esteja tudo nos mínimos detalhes e que a gente alcance uma plenitude, uma perfeição que na verdade não existe. Nós estamos aqui para aprender e eu acho que o movimento de Mercúrio retrógrado fala muito disso pra gente. Nós viemos aqui para aprender, para recalcular rotas, para dar um passo para trás, para recuar a flecha de certa forma, para depois a gente lançar ela mais longe e de forma mais assertiva. Viajantes, é isso. Me deixem aqui. Nossa, eu nem trouxe os posicionamentos, né, gente, hoje. Ai, quanta mensagem linda, gente. Ai, que saudade, amiga. Que delícia. Gente, me deixem em posicionamentos. Depois, acho que podem deixar posicionamentos quando eu fechar a live, para ela não ficar tão extensa também. Mas é muito legal nessa semana, onde que vocês têm Virgem no mapa, no grau 12. Ou às vezes onde tem Sagitário, que também pode ser aonde está acontecendo esse recálculo de rotas. Então eu vou deixar a live salva e aí vocês podem comentar ali que eu respondo um por um, com o carinho de sempre que vocês sabem. Lá no YouTube, gente, eu passo muito tempo respondendo cada um com a maior personalidade assim possível, com muita individualidade cada um. Então assim,
Não deixem de deixar aqui os posicionamentos, porque eu posso trazer uma luz ali muito rápida pra vocês. Deixa eu ver aqui o que a Pri tá falando. Muitas vezes projetamos insegurança e medos nos outros, recebendo projeções alheias. Muita martelada na cabeça, né? De quem não enxerga a vida como eu. Exatamente isso, Pri. Acho que é muito isso. E, viajantes, eu desejo um ótimo dezembro pra vocês. A gente se fala lá no grupo. A gente se fala semana que vem no Vibes da Semana. A minha agenda de janeiro está aberta para leituras de mapa. Então, venham conversar comigo. Planejar o 2024 com vocês com muito cuidado, com muito detalhe, com muito amor. E eu agradeço todo esse tempo aqui. Um super beijo e a gente se fala. Beijão!